Ora viva, bem-vindos a todos ao nosso podcast. Este é um programa de rádio produzido pelas comunidades afetadas pelas atividades de extração de diamantes e pedras ornamentais na província da Lunda Norte, a leste de Angola. Nesta primeira edição vamos falar sobre um assunto que está a predominar as agendas políticas, económicas, sociais e culturais dos estados do mundo inteiro, que é o coronavírus ou simplesmente a Covid-19. Desde o mês de março de 2020, com a declaração em Angola do estado de emergência e a aplicação de medidas sanitárias, nomeadamente o confinamento domiciliar, a cerca sanitária para a província de Luanda e do município do Kazengo, na província do Kwanza Norte, estes factos levaram ao isolamento das comunidades nas zonas mineiras, com a capital do país e de certas províncias agudizando os seus problemas econômicos, sociais e culturais. Na conversa de hoje, vamos saber como as comunidades das zonas mineiras obtêm informações sobre a Covid-19, as mudanças nas suas vidas com a aplicação do estado de emergência, o grau de implementação das medidas de prevenção pelo governo e pelas comunidades, o impacto do estado de emergência nas mulheres e crianças e como são assistidas pelo governo e pelas empresas mineiras em tempos de pandemia da Covid-19. Para começar, vamos até o município do Kwango, onde a senhora Julieta e o jovem Antônio, que vão nos contar sobre os meios em que as comunidades recebem informações sobre a Covid-19. Na minha comunidade, as pessoas recebem as informações sobre o Covid-19 por meio da imprensa e das redes sociais. Cá no Kwango, nós recebemos as informações sobre a Covid-19 por intermédio da comunicação social. Entretanto, a televisão pública de Angola, cá não existe jornais e não existe rádio. Uma delas que também facilita com que a comunidade tenha informações sobre a Covid-19 é as redes sociais, como Facebook, WhatsApp e outros. O estado de emergência e a situação de calamidade pública trouxe várias mudanças nas comunidades das zonas mineiras. Vamos ouvir os depoimentos do estudante João, da senhora Julieta e do Antônio, ambos na sede do município do Kwango. As principais mudanças, eu até agora verifiquei 3. Primeira, a busca de informações fidedignas por intermédio da TV, coisa que raramente acontecia cá na nossa comunidade. Segunda, dependência da população para suprir as necessidades básicas. E terceiro, aumento de delinquências. Após a implementação do estado de emergência, verificou-se várias mudanças, mas nenhuma delas foi tão positiva. Algumas comunidades obedeceram às medidas de confinamento, mas a maioria foram intolerantes por causa da procura de alimento, água e outras necessidades básicas. Quando verificou-se de que as pessoas já não poderiam estar na rua devido ao confinamento social, as pessoas deixaram de fazer aquilo que poderiam fazer para conseguir o ganha-pão. Existe muita gente que ainda não tem um emprego fixo. O confinamento hoje em dia trouxe um problema sério para as comunidades. Como no município do Kwango ainda não existe água potável, complica ainda mais. E as pessoas aqui estão a passar muito mal devido a esse mesmo confinamento. Com o objetivo de conter a cadeia de contaminação da Covid-19, o governo angolano aplicou medidas sanitárias em todo o país. O jovem Antônio e o estudante João contam-nos sobre o grau de cumprimento dessas medidas nas zonas mineiras. O estado de emergência era muito coercivo. As pessoas não tinham direito a estar nas ruas, os militares estão até de ferir pessoas. Já no estado de calamidade, as coisas ficaram um pouco sensíveis. Creio que o grau de implementação das medidas de segurança
do governo para a prevenção da Covid-19 está abaixo de 5, porque não tem se respeitado o distanciamento e o confinamento social, tem se andado sem objetivo, mau uso da máscara, às vezes uma máscara que se utilizou num dia utiliza-se várias vezes na mesma semana, festas entre pessoas da mesma comunidade têm se verificado também. O estado de emergência e da situação de calamidade pública tem impacto diferenciado nas mulheres e nas crianças, sobretudo as implicações sociais e econômicas. O estudante João e o jovem Afonso, na sede do Quango, contam-nos do impacto do estado de emergência nas mulheres e crianças. O impacto do estado de emergência tem para a mulher e as crianças na minha comunidade. Eu digo que teve um impacto negativo, porque a maior parte das crianças fora das escolas têm brincado anarquicamente sem o controle dos pais. E algumas mulheres sofreram com o mesmo impacto de forma negativa, dobrando os trabalhos de casa, e não só. Algumas mulheres que não vivem maritalmente são mais atingidas. Na nossa comunidade, cá no Quango, o impacto do estado de emergência para com as crianças e mulheres foi muito afetado. Até porque quem normalmente nós cá no Quango que nos mete ou que traz o pão na mesa é sobretudo a mulher, que tem que ir ao campo ou ir ao campo para ver se consegue trazer alguns produtos agrícolas, e também como as outras mulheres que saem de casa tão cedo para conseguir zungar e trazer alguma coisa a casa. Com esse estado de emergência as coisas ficaram bastante complicadas. Quando a mulher é apanhada na rua a vender alguma coisa, então eles expulsam, deitam-se o produto e fica muito complicado. A família fica sem alimentação. Quanto às crianças são obrigados a poderem estar em casa. Estar em casa, já não têm direito às aulas, não têm direito a estar com as outras crianças para partilharem, brincarem. Eu acho que trouxe um grande problema para a população do Quango. A senhora Julieta também nos fala sobre como as suas congêneres estão a viver com o estado de emergência e algumas opiniões sobre as possíveis situações em que o governo deveria prestar maior atenção. O estado de emergência teve um impacto negativo, desesperador para as mulheres e crianças. Falando pessoalmente, a falta de salário, a necessidade da cesta básica e a falta de assistência adequada nos centros de saúde são um dos pontos negativos do estado de emergência e depois do estado de emergência. Desconheço os apoios das empresas particulares, mas tenho a informação que o governo apoia com 8.500 kwanza as famílias mais carenciadas, desde que estejam inscritas ou registradas neste plano do governo. E dando a minha opinião, é muito pouco e ainda tem a falta de água, alimento, falta de saneamento básico face à pandemia do Covid-19. Existem várias empresas no município do Quango, na província da Lunda Norte. Existem várias, mas tratamos praticamente aqui no Quango. Nunca se recebeu nenhum tipo de apoio das empresas mineradoras cá no município do Quango. Em exceção à água potável, que existe, as motos estão malucas, aquelas com cisterna de água, aquela que o governo pensou em poder comprar para a área do sul de Angola e distribuiu-se também aqui. Aquelas sim conseguem distribuir água, mas não é aquilo que as pessoas precisam, porque realmente o município do Quango estima-se possivelmente com uma população acima de 100 mil habitantes, e 4 cisternas não poderia conseguir cobrir a população toda. Agora, a questão da alimentação não existe mesmo. Nem tal administração,
nem tal. As empresas mineradoras como a Lumina, como Projeto Quango e outras cooperativas que cá existem nunca fizeram nada. Isso descarta-se. Por hoje ficamos por aqui e agradecemos a todos que nos prestaram a sua atenção. Estamos abertos a comentários e perguntas. Este programa foi realizado graças ao apoio da Judeca e assistência técnica da Benchmark Foundation. Até a próxima!